Fala pessoal, vamos lá dar sequência aqui no nosso curso. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre lote, sobre alavancagem e sobre pontos no Forex, né? A relação deles ali, porque essa movimentação, né, do gráfico ali dos pontos, ele tem relação com a alavancagem e com o lote que você está utilizando, né? Tem a ver ali diretamente com o seu lucro ou prejuízo nas operações abertas. Tudo é bem simples, tá? Lote é o valor medido ali numa unidade de uma moeda. Então, para você saber o tamanho do lote, você deve levar em conta ali que um lote padrão, daqui a pouquinho eu falo para vocês de quanto que é ali o lote padrão, tá? Ele equivale a 100 mil unidades da moeda base, tá? Lembra? Vídeo anterior, moeda base e moeda de cotação, eu passei para vocês, tá? Então, já leva em consideração isso. Vale 100 mil unidades da moeda base, tá bom? Além do lote padrão, tem outros dois tipos ali de lote, que é o lote mini e o lote micro, né? Esse lote micro a gente chama também de nanolote ali, mas é o lote mini e o lote micro. O lote mini, ele equivale a 10 mil unidades, o padrão equivale a 100 mil, o lote mini equivale a 10 mil unidades e o lote micro, ele equivale a 1.000 unidades da moeda base, tá? Eu vou deixar no nosso blog também um artigo falando um pouquinho mais sobre o assunto, porque às vezes lendo você consegue compreender um pouquinho melhor, tá bom? Então, o link abaixo aí na descrição. E não esquece, aproveita que você vai dar uma olhadinha no link abaixo aí também. Se você for clicar nele, já deixa um curtizinho aí no vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Ajuda demais a gente manter esses projetos aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Dando sequência aqui. Para poder abrir uma ordem no MetaTrader, você precisa escolher o tamanho, né, do lote. Aqui, ó. Por exemplo, aqui está mostrando para vocês 0,75, né? Por exemplo, aqui. Aqui é o tamanho do lote que você vai estar utilizando. É o volume da sua negociação. No caso, um lote padrão, ele é de 1. Então, se você colocar aqui, por exemplo, 1 é um lote padrão, tá? 1.00. Você estaria trabalhando ali com um lote padrão. Para você estar trabalhando com o lote mini que eu falei para vocês, você estaria trabalhando aqui com 0,10. E o lote micro é de 0,01. É o menor lote que você pode operar dentro do mercado. É o 0,01, tá bom? Não tem abaixo disso, tá? Então, é o menor lote que existe ali. Aí vamos falar para vocês agora sobre alavancagem. O que é essa alavancagem? Você já deve ter visto na hora que você ia criar conta ali, né? Alavancagem de 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500, às vezes de 1 para 1000. O que significa essa alavancagem? Você precisa entender porque essa alavancagem vai ter a ver ali, dependendo da alavancagem que você está utilizando, vai ter a ver ali com a movimentação do seu gráfico, com o seu lucro ou seu prejuízo ali das ordens, tá? Você já sabe que para operar um lote no EURUSD são necessárias ali, por exemplo, 100 mil euros, né? Que a moeda base é o euro, o USD é a moeda de cotação, que eu falei no vídeo anterior para vocês. Então você precisaria ali de 100 mil euros para você operar no lote de 1 aqui, certo? O lote, então, se estivesse aqui de 1, você precisaria de 100 mil euros. Isso é muito dinheiro, né? 100 mil euros para você poder estar abrindo ali uma operação. Só que não é preciso investir todo esse dinheiro justamente por conta da alavancagem. A corretora é como se ela estivesse emprestando, né? Ela empresta um valor ali para você através dessa alavancagem. Então, no caso, a corretora emprestando esse valor, você consegue trabalhar com valores menores, né? A alavancagem é o capital que a corretora empresta para você fazer aqui, ali aquela operação. Você abrir a operação dentro do mercado, fazer aquele investimento. Então, para poder operar o lote padrão sem alavancagem, o depósito teria que ser igual a 100 mil euros, que é a moeda base. Você está utilizando aqui um de lote. Então, você precisaria fazer um depósito de 100 mil euros. Com uma alavancagem, por exemplo, de 1 para 100, depois vocês podem fazer a conta referente à alavancagem que vocês utilizam aí também. Se for para 1 para 200, 1 para 500, tá? Mas em uma alavancagem de 1 para 100, você precisa entrar com apenas 1% do tamanho da ordem. Ou seja, se você depositar ali 1.000 euros, a corretora entra com o resto. Então, antes era 100 mil euros, né? Então, só com 1% disso, com a alavancagem de 1 para 100, você conseguiria ali abrir a operação, tá? 1% apenas. Com 1.000 euros você já conseguiria entrar. Com a menor operação possível ali, com um lote de 0,01, por exemplo, né? No caso, seriam 1.000 euros, né? No nanolote, no microlote ali. Numa alavancagem de 1 para 1, né? Sem falar por enquanto da alavancagem de 1 para 100. Você precisaria ali de 1.000 euros, porque são 1.000 unidades da moeda, né? Que eu falei anteriormente para vocês.
Com a alavancagem de 1 para 100, você precisa apenas de 10 euros para essa operação. Com uma alavancagem, por exemplo, de 1 para 1000, você precisaria apenas de 1 euro para poder abrir a operação. Então, já tenha isso em mente. E você pode fazer as contas também para alavancagem de 1 para 200, 1 para 500. Pode fazer da mesma forma, tá? Para você ter ideia ali de quanto que seria a movimentação do gráfico ali para você, a questão da alavancagem, né? O quanto que valeria, o quanto de moeda você precisaria para poder fazer essa operação. Mas futuramente, pessoal, às vezes pode ser um pouquinho difícil vocês entenderem isso, mas futuramente, quando a gente for falar de gerenciamento, eu vou passar o gerenciamento para vocês e vocês vão ver que é bem simples para poder estar operando. Vocês não precisam gravar tudo isso daqui. Isso daqui é só uma parte técnica que você precisa saber. É bom a gente saber, igual eu falei no começo lá do curso para vocês. Para você operar dentro do mercado, ou qualquer outro tipo, né, de estudo que você esteja fazendo para que você possa trabalhar numa área, você precisa saber como que funciona tudo. Então, por isso que eu estou passando essa parte técnica também aqui para vocês, né? Referente como que funciona ali a questão dos lotes no mercado. Mas vocês vão ver que quando estiver lá dentro do gerenciamento, vocês não vão precisar saber tanto disso não. Vocês vão conseguir operar de forma bem simples. Então não se preocupa. Se está difícil agora, depois vai ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Então vamos passar aqui agora para falar um pouquinho de pontos no Forex. Ponto é uma palavra conhecida, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Você trabalhando independente se o mercado Forex ou qualquer outro mercado já deve ter ouvido falar, no mercado futuro, falar da movimentação do gráfico ali em pontos. E isso se trata ali da alta e da baixa, né, dos pares de moedas. Então ele está subindo uma quantidade X de pontos, está descendo uma quantidade X de pontos. Então, para poder ilustrar para vocês, um par, por exemplo, do USD-JPY. Vamos pegar aqui um USD-JPY. Acho que é o último aqui. Um par do USD-JPY aqui. Ele cotado, eu vou colocar aqui uns outros valores, mas ele cotado aqui, por exemplo, a 109,700. Eu vou jogar até na calculadora, para ficar um pouquinho mais fácil aqui. Ele cotado lá 109,700. O ponto é a última casa decimal. Então essa daqui seria o ponto. Para vocês, tá? Para todo mundo, no caso. Então esse daqui seria o ponto. É a última casa decimal do preço aqui ou da cotação. Quando o SDJPY variar para, por exemplo, 109, ele sair de 109,700 para 109,850 aqui, por exemplo. Opa, 109,850. Ele movimentou quanto aqui? 150, né? De 700 para 850, ele movimentou 150 pontos. Para contar o ponto, você tem que consultar a taxa de câmbio agora. Quanto que é a taxa de câmbio? Então a gente tem que observar ali, né? Vamos colocar em consideração que nós estamos no lote padrão de 1. Né? Então nós teríamos que fazer a seguinte conta se o lote fosse de 1, tá bom? O lote padrão. Nós teríamos que fazer a conta de 0,001, que é um ponto em forma ali decimal, dividir pela cotação, então faz de conta que está na 110,80. A cotação é esse preço aqui, tá, pessoal? Estou jogando uns valores aqui só para vocês conseguirem fazer a conta. Vocês poderiam fazer a conta também com esse valor, ó. Então vamos jogar com esse valor, 150,08. Opa, 150,08. Deixa eu fazer de novo aqui, 0,001 dividido por 150,08 vezes de quanto que é a moeda base? De 100, não é? De 100 mil? A moeda base não, desculpa. O lote padrão não é de 100 mil unidades da moeda? Então, nós teríamos que colocar aqui vezes 100 mil. 0,66. Então, esse seria aqui o seu resultado por ponto da operação. Tá? Então, se ele, a cada ponto que ele estivesse movimentando ali, ele estaria movimentando 0,66 centavos. Tá? Porque você fez o quê? Pegou o valor do ponto ali em forma decimal, dividiu pelo valor da cotação aqui, ó, da cotação atual, tá? Fez vezes 100 mil. Então, num lote de 1, um lote padrão aqui que estivesse de 1,
A cada ponto que ele movimentar, ele estaria movimentando 0,66. Então, por exemplo, se ele movimentasse daqui, ó, o gráfico está aqui agora, ele movimentasse lá para cima, ó, a gente consegue ver ali, ó, 460 pontos, né? Então, se nós colocarmos aqui, ó, esse valor vezes 460 pontos, esse teria sido o seu resultado na operação. Se você ganhasse 460 pontos, você estaria ganhando 306 dólares e 50 centavos, tá? Então essa conta aí é bem simples. Vocês vão ver depois que vocês vão precisar ficar fazendo todas essas contas, né? Você vai usar esses lotes, né, esse PIP aí para poder definir o seu stop de cada operação, mas você vai ver que o gráfico também mostra o quanto você estaria perdendo, o quanto você estaria ganhando em cada operação. E eu também vou passar um tipo de gerenciamento para vocês que vocês não precisam fazer nenhum tipo de cálculo. Mas que nem eu falei, é bom vocês saberem como que funciona e as contas que vocês teriam que fazer. Caso vocês precisem futuramente, por um operacional diferente que não seja o nosso aqui, vocês precisam entender como que funciona o mercado de Forex para que vocês possam fazer isso sozinhos, tá bom? Então vamos fazer a conta aqui, por exemplo, agora, num lote micro, vai, num lote micro, no lote mini. O lote mini que é de 0,10, por exemplo. Então nós teríamos que fazer o quê? 0,001, que é o lote padrão, dividido por 150,06, que o gráfico está agora, ó, 0,6, vezes de quanto que é a unidade para um lote padrão? É de 10 mil, não é? Então, vezes 10 mil. Então, você estaria ganhando 0,06. Naquele você estaria ganhando, né, no lote de 1, que é o lote padrão, 0,66 centavos por ponto que o gráfico se movesse. Aqui você está ganhando 0,06 num lote de 0,10. Você estaria ganhando apenas 6 centavos. Então, se você fizer esse resultado aqui vezes 500 pontos que o gráfico movimentasse, você estaria ganhando 33 dólares. 33 dólares e 32 centavos num lote de 0,10. Então, esse é sempre o cálculo que você vai estar fazendo. Então, vamos jogar no lote mini agora. Um lote micro, o menor, 0,001, que é o ponto em casa decimal, dividido por 150,07, que está ali agora, ó, 150,07, vezes quantas unidades são da moeda? 1.000, né? Para um lote mini é de 1.000. Então você faz vezes 1.000. 0,06 centavos, é menos de um centavo, ó, por ponto. Mas se você faz isso daqui vezes, no menor lote possível, tá, pessoal? Vezes 500 pontos, né, que são 50 pips de movimentação, você estaria ganhando 3 dólares. 3 dólares e 33 centavos. Então, se, por exemplo, você tivesse colocado aqui no menor lote possível, o gráfico tivesse movimentado aqui 50 pips, ele tivesse vindo daqui de baixo até aqui, ó, movimentado 50 pips, 500 pontos, você teria ganho 3 dólares e 33 centavos, tá bom? Então acontece, que nem eu falei, eu vou deixar no blog lá para vocês, para que vocês possam dar uma olhadinha lá e entender um pouco melhor como que funciona, tá bom? Mas deixando já para vocês aqui também, para que vocês possam entender essa questão aí do lote, né? Vamos contar um ponto do EURUSD, da moeda base, e sim da moeda de cotação, não é sem ser da moeda base, mas da moeda de cotação, por exemplo, né? Lá no EURUSD, a moeda de cotação, você teria que jogar o ponto de forma diferente, os cálculos aqui. Você não jogaria, né, a contagem do ponto em 0,01. A contagem do ponto ficaria dessa forma se fosse da moeda de cotação. 0. Opa, peraí que travou aqui agora. 0,00001. Esse seria o cálculo se fosse na moeda de cotação, tá bom? Não fosse na moeda base. Aí você faria o quê? Dividiria por 1, que é a taxa de câmbio, se fosse lá no EURUSD, por exemplo, tá? Dando exemplo para vocês do EURUSD. Dividindo por 1, se fosse a taxa de câmbio do momento. Fazia vezes 100, se fosse o lote padrão, vezes 100 mil, que é um lote cheio, que nem eu falei para vocês. O resultado, super simples, seria 1 dólar por ponto. Então ficaria bem fácil. Então se você pegar a moeda de cotação sempre no dólar, vai ficar muito mais fácil de você fazer o cálculo, né? Sempre que tiver dólar, por exemplo, EURUSD, GBP USD, NZD USD,
sempre vai ser muito mais fácil de você fazer esse cálculo rápido. Mas que nem eu falei para vocês, né? Pode ter ficado um pouquinho mais complicado aqui de vocês entenderem. Eu vou deixar no blog lá para que vocês possam acompanhar e ver tudo certinho, caso vocês queiram ler um pouquinho mais. Mas se não ficou claro, se vocês ainda estão com dúvida, pode me perguntar. Mas isso no futuro vocês não vão precisar saber totalmente ali como que funciona, porque eu vou passar a forma de vocês trabalharem o gerenciamento, que vocês não vão precisar ficar fazendo esses cálculos aí toda hora. Que nem eu falei, nós estamos passando a parte técnica para que você possa entender como que funciona. Mas vocês no futuro não vão precisar ficar fazendo os cálculos. Eu mesmo não fico fazendo esses cálculos aqui toda hora porque não é preciso, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui com o nosso curso. Vamos pro próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários abaixo também. Deixa o que você achou, se você conseguiu entender. E qualquer dúvida é só chamar lá no PV, beleza? Se não deixou o like, não esquece de deixar também. Vamos seguir aqui nosso curso. Bora lá!